O Cão dos Baskerville, de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. Capítulo 3. O problema. Confesso que ao ouvir estas palavras, senti um calafrio percorrer minha espinha. Na voz do médico havia uma vibração que indicava estar profundamente emocionado, e os olhos de Holmes apresentavam o brilho intenso que lhe era peculiar quando estava vivamente interessado num assunto. Tem certeza de que viu essas pegadas? Vi tão claramente como estou vendo o senhor agora, Sr. Holmes. E não disse nada? Que adiantava alarmar ainda mais os presentes? E ninguém mais notou essas pegadas? Os outros estavam a mais de 6 metros do corpo e ninguém prestou atenção. De resto, se eu não conhecesse a lenda, provavelmente também não lhes atribuiria qualquer significado especial. Há muitos cães pastores lá? Bastantes, mas aquilo não era de cão-pastor. Pegadas grandes? Enormes! Mas não tinham se aproximado do corpo? Não. Como estava a noite? Úmida e fria. Mas não chovia? Não. Essa alameda, que forma tem? É constituída por 2 alas de velhas árvores que formam uma cerca impenetrável de 4 metros de altura. O caminho tem cerca de 3 metros de largura. Há alguma coisa entre as cercas e o caminho? Sim, uma faixa de relva de cerca de 2 metros de largura. E há um portão nessa sebe? Sim, como lhe disse, um portão de vime que dá acesso à charneca. Existe qualquer outra entrada? Não. Isso significa que para alguém entrar na alameda, tem de vir do solar ou entrar por esse portão. Bem, há uma saída pela estufa que fica no fim da alameda. Mas Sir Charles não chegou até lá. Não, caiu antes, uns 50 metros. A relva não apresentava marcas de pegadas. Só havia marcas visíveis na areia do caminho. Ao lado do portão? Exatamente. Isso me interessa muito. E o portão estava fechado? Sim, acadeado. Que altura tem? Cerca de 1,5 metros. Nesse caso, qualquer pessoa poderia passar por cima. Sim, seria possível. E que marcas viu junto ao portão? Nenhuma digna de interesse. Que diabo? Ninguém examinou esse local cuidadosamente? Estava tudo muito pisado, mas não há dúvida de que Sir Charles esteve ali parado durante 5 ou 10 minutos. Como chegou a essa conclusão? Porque a cinza do seu charuto caiu 2 vezes no chão. Bravo! Aqui temos um colega, Watson, e dos bons. Só havia pegadas na areia, não vi mais nada. Batendo com a mão no joelho, Holmes mostrou-se impaciente. Se ao menos eu tivesse estado lá. É realmente um caso extraordinário. Agora, essa faixa de areia onde eu poderia ter descoberto tanta coisa foi deteriorada pela chuva e pelas pegadas dos curiosos. Pensar que não me chamou, nessa altura, Dr. Mortimer, isso deve pesar na sua consciência. Não pude chamá-lo na ocasião, pois isso tornaria público os fatos. Além disso, receio que... Por que hesita? Creio que existe um reino onde o mais hábil e experiente detetive ficará impotente. Refere-se a algo sobrenatural? Não disse isso precisamente, mas... É evidente o que pensa. Confesso, Sr. Holmes, que depois da tragédia tenho ouvido falar de vários incidentes que dificilmente poderão ser considerados naturais. Como, por exemplo? Já antes dela, várias pessoas tinham visto no pântano um ser estranho, cuja descrição corresponde à do demônio de Baskerville e não a de nenhum animal conhecido. Todos concordam em que se trata de um ser enorme, luminoso, horrível e espectral. Interroguei alguns desses homens. Um deles é um aldeão inteligente, outro é ferreiro, outro ainda agricultor. Todos descrevem identicamente a terrível aparição que corresponde ao cão-fantasma da lenda. Posso garantir, Sr. Holmes, que o terror se espalhou pelo condado. Atualmente,
Só um homem muito corajoso se atreveria a atravessar o pântano durante a noite. E o senhor Dr. Mortimer, um cientista experiente, acredita que se trate realmente de um ser sobrenatural? Não sei o que pensar. Holmes encolheu os ombros. Até hoje as minhas investigações se limitaram às fronteiras deste mundo terreno. Tenho, embora modestamente, combatido o mal, e talvez seja excessiva a ambição de minha parte ousar desafiar o pai do mal. Contudo, doutor, o senhor terá de admitir que uma pegada é um vestígio material. Sim, mas o primeiro cão a que a lenda se refere também era suficientemente material para dilacerar a garganta de um homem, não deixando de ser diabólico. Estou vendo, doutor, que passou para o campo dos sobrenaturalistas. Se tem essas ideias, por que veio me consultar? Considera inútil investigar a morte de Sir Charles e, ao mesmo tempo, pretende que eu o faça? Não declarei pretender que o senhor a investigue. Nesse caso, de que maneira poderei ser útil? Aconselhando-me sobre o que poderei fazer quando Sir Henry Baskerville chegar à estação de Waterloo? Mortimer consultou o relógio e acrescentou: precisamente dentro de 1h15. Sir Henry é o herdeiro. Sim, após a morte de Sir Charles, procuramos o beneficiário e descobrimos que o sobrinho possuía uma fazenda no Canadá. Pelas notícias que nos chegaram, trata-se de uma ótima pessoa. Interessei-me a seu respeito, não como médico, mas como inventariante da herança. Há mais algum pretendente? Nenhum. O único parente vivo que se conhece de Sir Charles é este rapaz. Dos 3 irmãos, Sir Charles era o mais velho. O do meio, que morreu, é pai do atual Sir Henry. Quanto ao mais novo, sempre foi a ovelha negra da família, reunindo as antigas características dos Baskerville e, segundo consta, retrato fiel do seu antepassado Hugo. Como já não lhe era possível continuar vivendo na Inglaterra, fugiu para a América Central, onde morreu de malária em 1876. Portanto, Sir Henry é o atual baronete, como o último dos Baskerville. Dentro de 1h05 irei me encontrar com ele na estação de Waterloo, pois recebi um telegrama anunciando que chegaria a Southampton hoje de manhã. Agora, Sr. Holmes, que me aconselha? Por que motivo o herdeiro não iria viver no solar dos seus antepassados? Parece lógico que o faça. Contudo, todos os Baskerville que foram para lá tiveram uma morte trágica. Estou certo de que, se Sir Charles tivesse falado comigo antes de morrer, pediria que não levasse para aquele lugar fatídico o último de sua raça, herdeiro de uma grande fortuna. No entanto, não há dúvida de que a prosperidade da região depende da sua presença. A obra benéfica de Sir Charles cairá por terra se não houver um morador em Baskerville. Porém, como receio me deixar influenciar pelo meu próprio interesse, decidi solicitar o seu conselho. Holmes refletiu durante alguns segundos. Na sua opinião, doutor, existe realmente um agente diabólico que torna essa região demasiado insegura para que um Baskerville a habite? Ouso pelo menos dizer que há indícios de que assim seja. Mas se a sua teoria, baseada no sobrenatural, é exata, não há dúvida de que esse agente diabólico poderia ser maléfico para o herdeiro, tanto no Devonshire como em Londres, não é verdade? Não é lógico conceber um demônio que só tem a permissão de exercer o seu poder no local restrito. Sr. Holmes está considerando este caso com uma ironia que certamente não empregaria se tivesse lidado diretamente com o fenômeno. Parece que, na sua opinião, o rapaz estará tão seguro no Devonshire como em Londres. Ele chega dentro de 50 minutos, portanto, que me aconselha? Aconselho a apanhar um coche, chamar seu cão que está arranhando a minha porta e a dirigir-se para a estação ao encontro de Sir Henry. O que vou dizer? Não diga coisa alguma, até eu ter tomado uma resolução. Quanto tempo isso levará? 24 horas. Gostaria que amanhã, às 10, o Dr. Mortimer tivesse a gentileza de vir aqui me procurar e seria vantajoso que Sir Henry o acompanhasse. Plenamente de acordo, Sr. Holmes. Mortimer anotou a hora no punho engomado da camisa e saiu apressadamente com seu modo peculiar e distraído. Quando já ia na escada, Holmes o deteve.
Mais uma pergunta, doutor. O senhor disse que antes da morte de Sir Charles, já várias pessoas tinham visto tal aparição. 3 pessoas, pelo menos. Alguma delas a viu depois disso? Não que eu saiba. Obrigado, doutor. Até amanhã. Holmes voltou para o seu canto com uma expressão de íntima satisfação que indicava ter diante de si uma tarefa a seu gosto. Vai sair, Watson? Tencionava dar uma volta, a menos que possa lhe ser útil. Não por hora, meu caro amigo. Só no momento de agir precisarei do seu auxílio. Agora, quando passar pelo Bradley's, queira me fazer o favor de recomendar que me mandem 1 quilo do mais forte tabaco para cachimbo que tiverem. Agradeço-lhe. Seria preferível que não voltasse antes da noite. Nessa altura, terei muito prazer em comparar as nossas impressões acerca do interessante problema que hoje nos foi apresentado. Eu sabia que o meu amigo precisava de solidão nessas horas de intensa concentração mental, em que analisava todas as premissas, arquitetava teorias, comparava-as entre si e selecionava os indícios essenciais. Portanto, passei o dia no clube e só à noite regressei a Baker Street. Eram 9 horas em ponto quando fui falar com Holmes. Ao entrar em casa, a minha primeira impressão foi de que havia um incêndio. A sala estava tão cheia de fumo que a luz do candeeiro da mesa tornava-se obscurecida. Mas logo verifiquei que o fumo era de tabaco forte, que me fez tossir. Através da névoa, distingui vagamente o perfil de Holmes, de roupão, encolhido na sua poltrona favorita, com um cachimbo negro nos dentes. Em sua volta, estavam espalhados vários rolos de papel. Constipou-se, Watson? Não, mas esta atmosfera poluída me faz tossir. Está realmente meio pesada. Só agora que você chamou a atenção para o fato é que me dei conta disso. Meio pesada, Holmes? Intolerável é o termo. Nesse caso, abra a janela. Vejo que passou todo o dia no clube. Acertei? Sem dúvida, mas... Riu-se da minha expressão atônita. Você possui, Watson, um modo de ser tão brando que faz com que seja um prazer exercitar à sua custa as minhas tênues faculdades dedutivas. Pois bem, um cavalheiro sai de casa num dia chuvoso e volta à noite com o chapéu e os sapatos ainda reluzentes. Portanto, concluí que esteve resguardado dentro de uma casa todo o dia. Ora, você não tem amigos íntimos em cujo lar se instale demoradamente. Onde poderia ter estado? Não é óbvio, meu caro Watson? Sim, é óbvio. Esta vida está recheada de coisas óbvias que ninguém observa. Já agora, onde pensa que tenho estado? Em casa? Engana-se. Estive em Devonshire. Em pensamento, claro. Exatamente. Nessa fugaz ausência espiritual, o meu corpo ficou nesta poltrona e consumiu 2 grandes bules de café e uma incrível quantidade de tabaco forte. Depois de você ter saído, mandei buscar um mapa daquela região e o meu espírito andou por lá todo o dia. E, modéstia à parte, posso afirmar que não me perdi. Arranjou um mapa com o pântano? Tal e qual. Holmes desenrolou uma parte do mapa e estendeu-a sobre os joelhos. Aqui temos o condado que nos interessa. O solar de Baskerville situa-se mesmo no meio. Cercado pelo bosque? Sim, creio que a alameda que não está aqui indicada se estende ao longo desta linha, com o pântano à direita. Aqui, este grupo de casas é a aldeia de Grimpen, onde reside o Dr. Mortimer. Numa área de 5 quilômetros de diâmetro, apenas se vêem algumas casas dispersas. Aqui está Lafter Hall, que Mortimer mencionou na sua narrativa e quando se referiu a um tal Frankland. Aqui ainda vemos uma casa que deve ser do naturalista Stapleton, Mary Pitch, se não estou errado. Deste lado temos 2 casas rurais, já no pântano, Hightor e Fulmere. E agora repare, a 14 quilômetros de distância, situa-se a grande penitenciária de Princetown. Entre esses pontos e em seu redor, estende-se a parte do pântano deserta de vida humana. Este é o palco onde foi representada a tragédia dos Baskerville, e onde, com o nosso auxílio, talvez seja possível evitar uma outra. Deve ser um lugar selvagem. Sim,
Creio que se o diabo desejasse interferir no destino dos homens, acharia este lugar muito apropriado. Também você está inclinado para uma explicação sobrenatural? Admirei-me. Bem, admitamos que os agentes do diabo possam ser de carne e osso. Duas perguntas pairam no ar. Terá realmente havido um crime? Se houve, como o cometeram? Claro que se a suspeita do Dr. Mortimer for pertinente e estivermos lutando com forças sobrenaturais, a nossa investigação termina já. Mas temos de esgotar todas as outras hipóteses antes de nos conformarmos com uma desistência. Creio que será melhor fechar essa janela. Acho que um ambiente fechado é mais propício à concentração mental. Ainda não cheguei ao extremo de me encerrar dentro de uma caixa, mas este é o lógico resultado das minhas conclusões. Você já se deu ao trabalho de estudar o caso? Sim, estive meditando sobre ele durante o dia. Qual a sua opinião? Bem, o caso é desnorteante. Não há dúvida de que apresenta estranhas particularidades, mas tem alguns pontos definidos. Por exemplo, aquela alteração das pegadas. Que me diz disso? Mortimer concluiu que nesse trecho da Alameda, Sir Charles andara na ponta dos pés. Ao fazê-lo, limitou-se a repetir o que qualquer idiota declarou no inquérito. Por que teria ele andado na ponta dos pés? Sei lá. Na sua opinião, o que aconteceu? Sir Charles fugia, Watson. Fugia desesperadamente para salvar a vida. Correu até que o seu coração estourou. E Sir Charles caiu já sem vida. Mas fugia de quê? Aí está o nosso problema. Há indícios de que já estava louco de medo, mesmo antes de começar a correr. Por que diz isso? Suponho que a causa do seu terror provinha do pântano. Se foi esse o caso, só um homem completamente desvairado correria no sentido contrário ao de sua casa, em vez de procurar se proteger nela. Se acreditarmos no depoimento do cigano, Sir Charles começou a correr gritando por socorro na direção de onde teria menos chances de obter auxílio. Além disso, quem ele estaria esperando nessa noite? E por que motivo esperava por essa pessoa na Alameda e não no solar? Você acha que ele estava esperando alguém? Certamente. Repare que Sir Charles era velho e doente. É compreensível que quisesse dar um pequeno passeio noturno. Mas nessa noite, o tempo estava péssimo e o chão estava úmido. Acha natural que nessas condições ele tenha parado durante 5 a 10 minutos, conforme a dedução do Dr. Mortimer, que provou ter mais senso prático do que seria de se esperar? Bem, o homem tinha o hábito de sair todas as noites. É pouco plausível que parasse todas as noites junto do portão. Pelo contrário, sabemos que evitava aquele lugar. Nessa noite, ficou esperando alguém. Note que era a noite da véspera de sua partida para Londres. Assim, a história começa a se mostrar coerente. Peço-lhe, Watson, que traga o meu violino. Vamos adiar as meditações sobre o assunto até termos ocasião de falar amanhã de manhã com o Dr. Mortimer e Sir Henry Baskerville.